Você já tentou discutir com um negacionista? Vamos ver se essa pessoa era mesmo negacionista ou apenas alguém ignorante naquele assunto. É importante distinguir porque, se for alguém ignorante, você tiver um conhecimento maior que o dele naquele assunto, você pode ajudá-lo a se informar. Mas se for um negacionista, é melhor você não perder o seu tempo. Vamos começar com umas definições básicas. O negacionista é aquele que comete o ato de negar-se a acreditar em uma informação estabelecida em áreas como a ciência e a história. O negacionismo é um conceito utilizado para explicar o grupo de pessoas que optam voluntariamente por não acreditar em uma informação que é vista como consenso nos meios acadêmicos e científicos. Os negacionistas são vistos como irracionais, pois não acreditam em consensos obtidos por amplo e profundo estudo e escoram as suas crenças em informações falsas e teorias conspiratórias. Pode parecer simples colocado assim, mas há alguns detalhes a se considerar. Vamos considerar primeiro a questão relativa ao conhecimento. A definição falou de consenso, mas é preciso ter em mente que consenso absoluto, 100%, praticamente não existe sobre nada. Então, melhor seria falar de ampla maioria. E nos tempos atuais, a principal referência de conhecimento são as ciências. Agora, se houver um assunto em que, entre os estudiosos, os especialistas, os pesquisadores daquela área, não entre os palpiteiros, existia uma divisão mais equilibrada, tipo 60% acredita, 40% não acredita, então nós não vamos chamar de negacionista quem fica do lado dos 40% da minoria. Ele apenas está do lado da minoria. Geralmente fala-se de negacionismo científico, como no caso do uso de vacinas ou do aquecimento global, ou negacionismo histórico, como no caso da negação do Holocausto ocorrido na Segunda Guerra Mundial. Mas será que é correto usar o termo negacionista para se referir a qualquer pessoa que tem opiniões que vão contra o conhecimento dominante? Aqui entra justamente o ponto central que esse vídeo pretende abordar: a diferença entre ser ignorante e ser negacionista. Imagine então essas duas pessoas, que ambas são radicalmente contra vacinas, mas elas têm perfis diferentes. A primeira é tremendamente humilde. É alguém que tem pouco acesso à informação e sobre vacinas apenas ouviu coisas negativas, coisas distorcidas, exageradas e equivocadas. Já a segunda pessoa assiste TV, lê jornal, navega pela internet, conversa com pessoas esclarecidas, recebe informações diversificadas. Ela sabe que o mundo quase todo é a favor de vacinas e mesmo assim é anti-vacina. Não é difícil entender que a primeira pessoa é alguém ignorante que foi mal informada. No lugar dela, provavelmente qualquer um seria anti-vacina. Já a segunda pessoa fez a sua escolha. No caso do negacionismo, costuma ter também um fator de ignorância e má informação, mas está presente com destaque a decisão da pessoa de escolher o lado que vai contra a correnteza. O mal informado, para ele as fontes de informação disseram aquilo que ele aprendeu ou aquilo que ele entendeu. Quando essa pessoa tem contato com outras fontes, isso faz diferença no balanço das suas crenças. Uma pessoa ignorante em dado assunto é desprovida de informações. Portanto, se ela tiver uma opinião sobre o assunto, será geralmente uma opinião meio vaga. E ela geralmente vai estar aberta à mudança dessa opinião. Se for uma pessoa ignorante, mas que está cheia de informações erradas, que pegou em boatos, em fontes não confiáveis, ou que ouviu notícias e entendeu mal, ou que a sua memória distorceu, ela pode até ter uma opinião bem arraigada. Ela está de posse de informações erradas e tem a impressão de que sabe sobre aquilo. Mas com o avançar da conversa,
o trânsito de informações, as refutações, as perguntas que ela ouve e pensa a respeito, ela vai balançando, vai dando mostras de que está reconsiderando. Ela faz alguma pergunta, mostra sinais de dúvida, aceita alguma coisa. Não é fácil alguém substituir todo um conjunto de crenças de uma hora para outra, então essa mudança leva tempo. Mas pelo menos você enxerga ali alguém aberto e não uma montanha de teimosia, igual no caso do negacionista. Vamos então frisar esses aspectos motivacionais e cognitivos especiais que o negacionista possui, que o distingue do ignorante. A pessoa que tem essa tendência geralmente se interessa por um assunto e logo de cara esse interesse já se baseia na possibilidade que ela percebe de poder adotar uma posição que diverge das opiniões dominantes. Podemos dizer que na origem do seu interesse pelo assunto já está essa possibilidade de discordar da maioria. Essa pessoa começa a antever que vai poder implicar com as pessoas, fazer pronunciamentos polêmicos sobre aquele assunto, rebater, refutar, ser o diferente, são ideias que lhe agradam. É atraente para ela a imagem de estar defendendo algo diferente do que os outros acreditam e colecionar um monte de argumentos para deixar os outros sem ação. Então ele começa a se alimentar de informações sobre aquele assunto de interesse, mas buscando as informações que se alinham com aquilo que já anteviu logo lá de início. E ele vai pegando essas informações e argumentos e vai também pensando a respeito, fazendo as suas deduções, imaginando coisas. Pronto. Daí ele acha que se tornou entendedor do assunto e pode discutir com qualquer um e rejeitar qualquer informação que não bata com aquelas suas ideias. Ele não é capaz de abrir mão das suas ideias erradas porque acha que as suas ideias é que são a régua para medir o mundo. Se outra ideia for discrepante da sua, essa outra ideia que está errada, não a sua. Na hora de discutir um assunto, o negacionista não expressa dúvidas, ele já tem a sua certeza sobre tudo, mesmo que seja sobre coisas que ele pouco entende. Na verdade, ele acha que entende sim. Ele não faz perguntas, faz afirmações. Se por acaso pergunta, não é uma pergunta sincera para tentar entender, é uma pergunta em tom de desafio. Ele pergunta na intenção de deixar a outra pessoa sem resposta, ou então para ouvir as respostas e rejeitar todas. O negacionista é absolutamente bloqueado em aceitar erros nas suas ideias. Para ele é questão de honra não mudar, não admitir, não reconhecer erro nenhum. Quando você discute com ele, nota que se trata de uma pessoa que não é capaz de aceitar nenhuma informação ou argumento que você apresenta. Parece até que vocês vivem em mundos diferentes. É possível notar que ele apresenta uma determinação de seguir com teimosia. É a sua postura de não aceitar mesmo, inclusive sair pela tangente na discussão toda vez que for necessário, toda vez que precisar fugir de informações ou perguntas que mostrem que ele está errado. E são nesses momentos que você consegue distinguir melhor o negacionismo da ignorância. Entre os dois existem, como já foi mencionado, alguns pontos semelhantes. A pessoa pode estar sob influência de dados errados da memória, de fake news que recebeu, ou influenciada erradamente por alguma personalidade. O negacionista pode até estar sob efeito de tudo isso, mas você vai acabar percebendo que ele nega até coisas que estão ao seu alcance entender e aceitar. Mas ele nega porque ele se fecha contra tudo que percebe que possa vir a ser contra as suas posições. Ele não é razoável, ele não quer corrigir o seu conhecimento. Por uma ótica psicológica, essa escolha de negar a realidade é uma forma de escapar de uma verdade desconfortável. Essa forma desconfortável pode variar bastante de caso a caso. E o negacionismo se adapta para conseguir contrariar a realidade, às vezes tendo que fazer pequenas concessões. Vamos lembrar dessa pandemia, por exemplo. No primeiro momento,
os negacionistas da Covid disseram que aquilo era histeria coletiva, que não se diferenciava de uma gripe qualquer. Quando ficou claro que era algo mais sério, passaram a dizer que as medidas propostas pela Organização Mundial de Saúde e a imprensa estavam exagerando e que eles queriam, por algum motivo, criar o pânico na sociedade. Pequenas mudanças no foco do que eles dizem, do que eles enxergam, mas ainda com negação. Aí depois resolveram insistir que o problema tinha a solução mais fácil, que era só fazer um tratamento precoce. Esse padrão é comum a qualquer negacionista. Ele vai adaptando as suas ideias para não admitir que estava errado, mas continua falando coisas à margem do que é majoritariamente aceito. Agora é interessante frisar que o negacionista não se enxerga como tal. Algumas vezes ele até inverte a situação e chama os outros de negacionistas. Ele gosta, na verdade, de se apresentar como um questionador, um cético, um livre pensador, uma mente crítica e inteligente. Ele fala isso porque não enxerga que falta conhecimento nos seus questionamentos, que aquilo de fato não são questionamentos, são uma falta de conhecimento misturado com arrogância, já que ele acha que não entende uma coisa porque aquela coisa é que está errada, não a sua opinião. Não importando que todos, ou quase todos, os profissionais da área tenham entendido. Já o ignorante equivocado, ele não acha que está descobrindo e apresentando uma novidade, uma verdade escondida. Ele acha simplesmente que está repetindo o que é do conhecimento corrente. Daí decorre que o negacionista, ele escolhe acreditar em exceções, mesmo quando sabe que são exceções. Na verdade, principalmente porque sabe que são exceções. Por fim, como última característica, está a de procurar se refugiar e se afirmar em grupos de pessoas que pensam igual, onde eles se sentem justificados e compartilham as suas crenças. E ali também eles aumentam o repertório de cognições que parecem indicar que eles estão certos e bem embasados.